gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tudo certinho? Então, hoje na nossa conversa com o Pais, nós vamos conversar um pouquinho sobre a negociação. Será que é saudável negociar com crianças? Como negociar? De que forma fazer isso? E como fazer com que ela tenha consciência dessa negociação? Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema tão bacana? Vem comigo! Então, gente, nós vamos falar sobre negociar com os filhos. É interessante a gente negociar com os filhos? Negociar um sorvete, negociar voltar mais cedo do aniversário, negociar brinquedos, negociar a arrumação da casa, negociar situações que sejam do interesse deles. Primeiro, vamos lembrar que os baixinhos são mestres em negociar com a gente, certo? Eles negociam o tempo todo conosco, não é verdade? Então, muitas vezes, eles é que negociam. E quando a gente cai na situação de entrar na negociação deles, nós temos que tomar um certo cuidado. Por quê? Negociar não pode ser sinônimo de sermos pais permissivos, pais que permitem tudo e acabam deixando as crianças sem limites. Não. Negociar tem um significado e ser permissivo tem outro significado. Ser permissivo demais é fazer com que aquela criança o tempo todo faça o que ela quer, da forma como ela quer, sem tomar consciência dos atos dela. Negociar algo com a criança, o que também não pode acontecer o tempo todo, mas é sim saudável, é interessante que seja feita de uma forma em que a criança tome consciência daquilo que se está conversando ou do que exatamente que está se negociando. Vou dar um exemplo para vocês. Numa festa de aniversário, as crianças estão brincando, correndo, pulando, né? Nos brinquedos que eles gostam muito de estar lá e chegou a hora de ir para casa. Aí a mãe chega próximo, vamos para casa? A criança primeiro faz de conta que nem escuta, que você não existe, continua brincando. Segunda situação, vamos para casa, você chama. A terceira você já pega pelo braço porque já passou da hora de ir para casa. Isso contabilizando os minutos que já foram se passando. E neste momento é importante você negociar, mas você negociar algo saudável. Por exemplo, olha só, lembra que antes de nós virmos para o aniversário, a gente combinou de passar em tal lugar tomar um sorvete? Então, a gente até vai tomar um sorvete, mas eu preciso ir para casa agora? Ah, legal, se for algo do interesse da criança, é claro que ela vai negociar. Ela não vai perder a oportunidade de negociar algo que na visão dela seja um benefício próprio. Por quê? Porque eu gosto de estar aqui brincando, mas eu também gosto do sorvete. E veja, vão ter outras festas de aniversário, assim como vão ter outros sorvetes. E a gente precisa fazer a criança tomar consciência da situação e organizar com ela antes de ir para o aniversário. Deixar claro para ela quais são as negociações antes mesmo de elas estarem na festa de aniversário, tá? É a mesma situação quando a sala está tomada de brinquedos e a mãe pede, vamos guardar os brinquedos? Faz de conta que não é com ela, vamos guardar esse brinquedo? Aí o que ela fala? Ela larga os brinquedos lá e sai correndo e vai brincar lá fora. Ok, você quer brincar lá fora? Não tem problema. Dá pra brincar, dá pra levar os brinquedos lá pra fora, mas antes a gente negocia aqui. Vejam, na verdade eu tô substituindo, porque negociar tem que soar com a substituição. Eu substituo uma brincadeira por outra brincadeira. Quer dizer, a criança, na visão dela, não perde nada e você consegue criar uma responsabilidade com uma tomada de consciência daquilo que para você também é importante. Que é o quê? Que ela cuide do brinquedo, que ela organize os brinquedos, né? Que ela se monitore nesse ambiente. E isso chama-se organização. Então, e a criança, gente, ela negocia o tempo todo. Ela negocia com os amigos, né? Só que ela negocia do jeito dela. Ela vai lá e pega um brinquedo e dá outro pro amigo. E ela mesma faz as trocas dela. Ela mesma faz a negociação do nível dela. Isso é uma coisa que nós, enquanto adultos, não sabemos muitas vezes se posicionar, porque negociar é você dar ordem. Dar ordem não é negociar. Negociar é você conversar. É você substituir algo ou é você mostrar para ela que pode isso desde que se cumpra outra coisa, né? Eu negocio essa boneca por esta outra situação. Ou eu negocio a ida ao supermercado por uma outra oportunidade de brincadeira ou algo assim que você vai estar junto e que você está vendo que é um ganho tanto para a criança quanto para você. Então esse tipo de negociação é muito importante para a criança, porque ela começa a observar que eu não perco quando eu saio da brincadeira, quando eu vou para casa da festa de aniversário ou quando o sorvete não é na hora que eu quero. Eu vou ter isso, mas num momento em que seja oportuno e bom para todos. Só que ela só consegue fazer isso
quando ela tem a tomada de consciência do quão bom foi isso para ela. Isso a gente tem que ir mostrando aos pouquinhos. Crianças são questionadoras, são persistentes, crianças não aceitam respostas curtas, muitas vezes não aceitam ponto final. Então a gente precisa argumentar e negociar de uma forma clara com ela, tá? E lembrando, cada vez que eu negocio não significa que eu estou sendo permissivo, mas eu estou fazendo a tomada de consciência com aquela criança porque é o que ela vai fazer a vida toda dela, negociar com as pessoas. E ela já faz isso muito bem. Prof, você deixa eu ir ao banheiro, que depois eu faço não sei o quê? Ah, mãe, você deixa... Ela tá negociando o tempo todo, né? E inclusive tem crianças que assumem muito a postura materna e paterna para negociar com a própria mãe, com o próprio pai. Então elas negociam, elas são muito questionadoras. E nós temos que assumir justamente uma postura em que a negociação seja algo saudável e que ela entenda que uma hora um lado cede e outra hora o outro lado cede, mas que ambos estão em constante diálogo e aprendizado da situação que ambos foram envolvidos. Então, negociar é saudável, sim, é importante ouvir o ponto de vista do outro, entender o lado do outro para que eu também consiga ter um ganho disso no final. Por isso, ouvir o ponto de vista do outro lado é tão importante quanto aceitar o meu ponto de vista, certo? Então, vamos negociar com as nossas crianças de uma forma consciente, saudável e principalmente não ser permissivos o tempo todo, mas negociar sim para que ela se torne corresponsável das atitudes dela no futuro. Certo, gente? Conto com vocês. Dê o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, nos sigam nas redes sociais e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!